tudo bem? Eu sou a Fê e hoje a nossa aula é de brigadeiros gourmet. Estão prontos? Vamos começar, hein? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o termo técnico de brigadeiro gourmet, né? Qual a diferença do brigadeiro gourmet para o brigadeiro tradicional? O que faz ele virar gourmet, né? Nada mais é do que a qualidade e os ingredientes que foram acrescentados ao brigadeiro para poder que ele vire um brigadeiro gourmet, tá? O nosso brigadeiro tradicional, todo mundo sabe que leva leite condensado, o insumo do sabor, né? Ou um cacau, ou na nossa época, antigamente, um achocolatado, né? Hoje em dia a gente trabalha com chocolate nobre, então é o cacau. Ou uma oleaginosa, ou um coco, no caso do beijinho de coco, né? Então, um insumo que dê o sabor do brigadeiro, leite condensado, um insumo do sabor do brigadeiro e manteiga, né? Esse é o nosso brigadeiro tradicional. O brigadeiro gourmet, a gente tem outros ingredientes que entram na receita e que fazem com que ele fique mais cremoso, os granulados de fora, que a apresentação dele é diferente, tudo um ingrediente de qualidade, de uma qualidade melhor, tá? Eu trouxe para vocês alguns exemplos disso e durante o curso eu vou mostrar para vocês, né? Um granulado que é de baixa qualidade, né? Que é utilizado nos brigadeiros tradicionais, e um granulado de boa qualidade, que é de chocolate, que não leva gordura hidrogenada, utilizado nos brigadeiros gourmet. Então, assim, a diferença do brigadeiro tradicional, dos brigadeiros tradicionais para o brigadeiro gourmet estão nos ingredientes de ótima qualidade, tá? E ingredientes que foram adicionados à nossa mistura, como o creme de leite, por exemplo, que ele entra no nosso brigadeiro para dar uma cremosidade maior para o brigadeiro. Então é isso, basicamente isso o que leva um produto a ser gourmet, tá? Você utilizar ingredientes de ótima qualidade. Quais são os ingredientes básicos do nosso brigadeiro gourmet? O leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o insumo saborizante do seu brigadeiro. E quais serão esses insumos que a gente vai utilizar? Insumos de ótima qualidade. Chocolate é chocolate nobre, chocolate verdadeiro, não é um achocolatado. Os brigadeiros de frutas, por exemplo, a gente pode usar pasta saborizante? Pode, a gente pode usar. Eu trouxe para vocês... Cadê? A pasta saborizante, por exemplo, de limão siciliano. Existe pasta saborizante de inúmeros sabores, café, vamos lá, frutas vermelhas, coco. Existe pasta saborizante de leite condensado, existe pasta saborizante de morango, existe pasta saborizante de pistache. Mas a gente podendo utilizar a própria fruta, ele vira um produto de melhor qualidade, né? Então, ele vira um produto mais gourmet. Não que você utilizar a pasta, ele não seja um brigadeiro gourmet. Você pode utilizar a pasta, caso você não tenha acesso à fruta in natura, tá? Hoje eu trouxe para vocês uma receita de limão siciliano, que é o que a gente vai fazer. Não vamos fazer com a pasta, nós vamos utilizar a fruta. E eu vou ensinar vocês a fazer a redução dessa fruta para a gente poder trabalhar com o doce. E ele vira um doce bem mais nobre do que um doce com a pasta saborizante, tá? Que mais? Quais mais ingredientes? O café, por exemplo. A gente vai fazer um brigadeiro de café. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou utilizar o próprio café solúvel, porque a gente tem maneiras de utilizar ele na nossa receita. Ó, a gente vai utilizar o café solúvel. Poderia utilizar a pasta saborizante de café que existe? Poderia, mas se a gente pode trabalhar com o produto in natura, para a gente é melhor, para dar mais qualidade e mais sabor ao nosso produto. Tá? Então, eu queria que vocês entendessem mais ou menos essa diferença do brigadeiro
tradicional. Não que a gente não possa fazer um brigadeiro tradicional com o próprio café, mas o brigadeiro tradicional já não vai levar o creme de leite para dar essa cremosidade a mais, né? A gente não está acostumado a usar creme de leite no brigadeiro tradicional, né? Quais mais produtos que a gente tem diferença? O próprio chocolate, que tem muita gente que utiliza... Meu chocolate está aberto. Meu chocolate está aberto. Eu utilizo cacau, sempre cacau. Eu não utilizo mais, como vou falar, né, que era o Nescau que todo mundo utilizava. É uma delícia o brigadeiro de Nescau. O pessoal faz muito brigadeiro tradicional com ele. Mas quando a gente faz, né, na confeitaria para comercializar, para os seus clientes, para festa, para você vender em lojas, eu não aconselho a gente utilizar esse produto. Eu aconselho a gente utilizar um produto nobre, que é o cacau. Cacau 50% ou 100%, dependendo do sabor que você quer dar à sua receita. Eu utilizo o cacau 50% sempre nas minhas receitas, porque eu acho ele mais saboroso. O cacau 100%, ele é mais intenso, então a gente utiliza ele mais para brigadeiros meio amargo, né? Para brigadeiros mais fortes. O brigadeiro noir, por exemplo, a gente acho que está na apostila para vocês de brinde. E acho não, está na apostila para vocês de brinde. E a gente utiliza o 100% para poder ficar um sabor mais intenso, tá? Isso vai depender do seu gosto também e do gosto do seu cliente, se você quer usar o 50% ou o 100%. O cacau, a gente também tem o cacau 33%. Mas eu acho que ele já é mais, né? Eu acho não, ele leva mais açúcar. E eu acho que ele já perde um pouco o sabor e um pouco da qualidade. Eu prefiro usar sempre 50%, tá? Então, umas noções básicas do que seria um brigadeiro gourmet, né? Do que a gente precisa ter para fazer um brigadeiro gourmet. A gente vai conversar, eu vou falando sobre ingredientes, sobre insumos no decorrer da aula, tá? E vou explicar passo a passo para vocês. Em cada receita eu vou falando dos ingredientes. Quero que vocês anotem todas as dúvidas de vocês. Nosso WhatsApp está disponível, né? A gente já conversou sobre isso, eu já mandei para vocês as mensagens no WhatsApp. Então, eu estou disponível para vocês, para receber as perguntas de vocês. Podem me usar mesmo, tá? Façam as perguntas de vocês, todas as dúvidas. E vamos começar a fazer brigadeiro. Eu vou começar a falar um pouquinho, vou falar um pouquinho antes dos pontos do brigadeiro para vocês. Vou tirar aqui. Os aspectos que podem ficar no nosso brigadeiro, né? A gente tem três pontos que são os que mais acontecem. É o brigadeiro mole demais, o brigadeiro duro demais e o brigadeiro puxa-puxa, tá? O brigadeiro mole demais, você não deixou ele o tempo suficiente, né? Não teve o tempo de cozimento suficiente para ele alcançar a textura que a gente precisa para enrolar. Ele acabou virando um brigadeiro mole, provavelmente um brigadeiro de colher, tá? Ou um brigadeiro de recheio, para recheio de bolo, cobertura de bolo, alguma coisa assim. O brigadeiro duro, ele passou do ponto e ele ficou duro demais a ponto de você, da textura dele ficar uma textura inviável para você comercializar ele. E o brigadeiro puxa-puxa. Qual é o brigadeiro puxa-puxa? É aquele brigadeiro que você cozinhou ele em fogo baixo durante muito tempo. E aí ele passa do tempo de cozimento e ele fica ali cozinhando, caramelizando o açúcar e ele fica aquele brigadeiro puxa-puxa, tá? O brigadeiro mole demais, como é que a gente salva ele? A gente volta com ele para a panela no fogo médio, que é o fogo que a gente trabalha com brigadeiro, eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá? A gente volta com ele no fogo médio, ele vai amolecer mais um pouquinho e vai encorpar de novo, você continua mexendo até dar o ponto que a gente quer. E aí você salva esse brigadeiro. O brigadeiro duro, você tem que fazer uma avaliação, você tem que olhar o seu brigadeiro, ele tá duro por quê? Ele queimou? Se ele queimou, se ele tá com gosto de queimado, se ele tá amargo, não tem como, se ele tá com
aquelas crostas, você não vai recuperar ele, tá? Agora, se ele só tá a textura dura, mas ele não tá amargo, você tem como salvar esse brigadeiro. Você vai voltar também com ele na panela, ele vai começar a derreter. Quando ele começar a ficar molinho, você vai adicionar mais meia caixinha de creme de leite nele. E aí, você vai mexendo até dar o ponto nele de novo, tá? O brigadeiro puxa-puxa, não tem jeito. Ele virou puxa-puxa, você não vai conseguir voltar com ele para uma textura boa, tá? Esses, então, são os pontos de brigadeiro que a gente tem. E o que a gente pode fazer para salvar se acontecer esses 3 itens com a gente? Falar da panela que a gente utiliza. A gente precisa utilizar para fazer brigadeiro, para fazer recheio, né? Panelas de fundo grosso. Jamais a gente pode pegar aquela panela levinha. Pegou a panela leve, ela não serve para brigadeiro, tá? Ela tem que ser uma panela pesada, com fundo grosso. Ó, essa minha panela aqui, ela é muito pesada. Ela tem um fundo, ó. Ela tem fundo triplo, tá? Para vocês verem aqui. Mas essa panela também, eu utilizo ela porque eu utilizo ela aqui no cooktop para dar aula para vocês. Mas eu vou ver aqui, vou pegar minha panela. Lu, faz favor para mim. Ali no estoque tem umas panelas pequenininhas com cabinho preto, arredondadas assim. Eu gosto muito de utilizar a panela da Nigro, tá? Eu posso mandar para vocês também no WhatsApp o nome, ou então eu vou incluir na apostila o nome da panela que eu gosto. Ela é Nigro. Não, ela é prata, ela é prateada. Ela tem um fundo muito bom, ela tem uma... Como é que se diz? O material dela, né, é próprio, é muito bom, é próprio para isso. Mas tem uma outra marca, tem uma outra categoria dessa panela, falando assim. Tem 2 categorias dessa marca. Então, eu vou mandar para vocês essa mesma, ó. Ela é ótima. Nigro Eterna. Eterna é isso, gente? É um M. Seria eterna, né? Mas é eterna. Eterna? Isso é um M? Para mim, isso é um M, gente. Vamos lá. Ó, essa aqui é pequenininha, porque quando eu comecei a dar aula, eu tinha que ir para vários ateliês, né? Vários lugares. E aí, para caber na mala, eu comprei as pequenininhas. Essa aqui já foi, se eu não estou enganada, R$90, tá? Mas para uma receita, ela é maravilhosa, que é o que eu faço em aula, tá? Então, eu tenho 3 panelas dessa aqui pequenininha, porque eu me deslocava nos lugares e para caber na mala é melhor. Mas para vocês comprarem, para fazer brigadeiro, eu aconselho a comprar a no mínimo de 25 ou 30 centímetros de diâmetro, tá? Ai, Fê, mas é muito cara. É cara, tá? Mas em compensação, você não vai queimar a receita. E aí você não vai perder ingredientes. Tá? Não vai ficar grudando no seu fundo toda vez que você fizer brigadeiro, se você fizer numa panela de fundo fino. Olha, dá pra ver aqui, ó, não sei se dá pra ver a espessura aqui. Ó, ela é bem grossinha, essa panela, tá? Nigro Eterna, eu vou botar na apostila. É uma panela que eu indico para trabalhar com brigadeiro, porque ela realmente é muito boa. Ou, se vocês tiverem, acharem uma outra panela, desde que seja grossa. A panela tem que ser grossa para brigadeiro, para poder aguentar o calor e o tempo necessário que fica no fogo, tá? Ela é muito boa, essa panela. Maravilhosa. É isso. Então, panelas que tenham um fundo grosso, tá? Isso é muito importante para você trabalhar e evitar que queime o seu brigadeiro com facilidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente trabalha, vamos falar de temperatura agora. A gente trabalha com a temperatura, com fogo médio. O que é fogo médio, Fê? Né? Qual é a temperatura do fogo médio? A gente não tem como ver isso no fogão, concorda comigo? Mas a gente tem como avaliar, cada um vai ter que avaliar o seu fogo, vai ligar o seu fogão lá no alto, no máximo, tá? Vai ligar no máximo e vai ver o volume da chama. Vai ligar no mínimo e vai ver o volume da sua chama.
e aí você vai ajustar até que chegue uma chama média ali entre o baixo e o alto. E aí você tem que conhecer o seu fogo, né? Seu fogo é ótimo. Você tem que conhecer a chama do seu fogão para saber ali qual é o fogo médio e qual é o fogo alto, tá? E a gente vai sempre trabalhar com brigadeiro no fogo médio, tá? Nunca no fogo baixo, nunca no fogo alto. Fogo baixo, você vai cozinhar por muito tempo e ele vai virar chiclete. Fogo alto, você vai empelotar seu brigadeiro todo, você vai queimar o seu brigadeiro, tá? Então, fogo médio sempre. Tem gente que gosta de começar no fogo alto, quando ele começar a ferver, abaixa para o médio e dá o ponto, tá? Também pode, é uma maneira de se trabalhar. Cada um trabalha de uma maneira diferente, tá? Dá certo você começar com fogo alto, quando começar a ferver, você botar para o médio, tá? Eu gosto de manter o médio, tá bom? Segurança, eu gosto de manter o médio do início ao fim, tá? Então, falamos de panela, falamos de temperatura e vamos falar sobre as espátulas, que é um fator importante também pra gente. Deixa eu pegar uma outra que tem aqui. Que essa aqui é uma das mais vendidas por aí. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 espátulas. Vou mostrar para vocês. E essa. As espátulas mais... a espátula aconselhável para a gente utilizar são as espátulas inteiriças de silicone. Se você quiser de madeira, pode ser. Mas hoje em dia a gente não trabalha mais com colher de pau de madeira, né? Por questões de higiene, enfim. Praticamente a mesma coisa que eu vou falar dessa daqui, tá? A madeira acaba tendo as ranhuras, acaba ficando bactéria, germe ali, e a gente não consegue limpar nunca, né? E essas daqui, elas são inteiriças de silicone, ó. A gente não tem nenhum rachado nela, não tem nada que possa entrar sujeira e ficar ali a sujeira que a gente não consiga limpar e criando fungo ali e pode dar um problema no nosso doce, tá? Essa aqui é a mesma coisa, tá bom? Elas são inteiriças, elas não soltam, elas não fazem nada, então é mais aconselhável. E de preferência, Fê, não tô achando, só tô achando arredondada, não tem problema, pode ser. Mas de preferência que tenha essas bases mais retas, que a gente consegue mexer o fundo da panela, né, melhor, por igual, pegar uma aderência melhor aí no fundo da panela, né, um tamanho de aderência melhor do que a redondinha que só pega o biquinho. Né? Essa aqui, na verdade, essa aqui é só firula, é para fazer figuração, eu não uso ela, tá? Porque ela é de metal e de silicone aqui, então significa que ela tem um encaixe que a qualquer hora isso aqui pode soltar, inclusive dentro da minha panela de brigadeiro, como já aconteceu com essa bonita aqui, que é o que eu quero falar com vocês, tá? Então, rapidinho, voltando aqui no redondinho, ó. Concorda comigo que aqui, ó, olha a aderência, como é que é. A aderência é só a ponta da colher, tá? Então, não se iludam que você está mexendo, e está mexendo muito, porque você só está encostando isso aqui no fundo da panela. Então, você só está descolando do fundo da panela isso aqui por vez, tá? Diferente dessas aqui, ó, que você pega uma aderência melhor para raspar o fundo da sua panela para não deixar queimar, tá? Essa aqui é a mesma coisa. Claro que você não vai trabalhar assim, você vai trabalhar assim com ela de ladinho. E aí, ó, vai mexendo no fundo da sua panela e vai conseguindo uma aderência melhor, tá? Então, se não achar, se adaptar a trabalhar com essa aqui redonda, tudo bem, essa não, uma de silicone redonda. Mas, de preferência, essas mais retinhas, tá? Isso aqui eu comprei na loja americana, tem na loja americana, tem na Casa Vídeo, tem na Utilicasa, tem na Magal, tem na todas essas lojas de Atacadão do Posto 13, Magazine Total, tudo que é loja de utensílios tem essas espátulas hoje em dia. Uma coisa que eu acabei de fazer assim, acabei de lembrar. Vocês estão vendo que ela é flexível, ó. Ela é flexível. Não, vermelha, toda vermelhinha. É igual essa verde aqui, só que vermelha. Essa também, ó. Ela é maleável, ó. Dá pra ver? Porém, ela não é molenga.
tá? Só que elas são maleáveis, mas são resistentes, tá? Eu comprei uma, isso aqui foi em torno de 16, 17 reais, tá? Por aí. Vamos botar entre 16 e 20 reais, a gente compra uma espátula dessa, tá? Na Popular Casa do Chefe, são meus parceiros, eles vendem, tá? E vocês, minhas alunas, têm desconto de 10% na Popular Casa do Chefe. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp também, essa. Essa aqui, eu comprei no Mercadão de Madureira, uma loja que tem na rua. Na verdade, não foi no Mercadão de Madureira, foi em Madureira, naquela loja que tem de esquina do Mercadão de Madureira, de frente para a estação, não sei o nome. Paguei R$8, eu comprei um monte. Tava crente que estava fazendo como é que se diz? Tava fazendo bonito. Olha isso, gente. Olha isso. Isso aqui para mexer é um inferno, porque ele é mole demais, ó. Aí é muito ruim para mexer brigadeiro, tá? Porque quando o brigadeiro começa a engrossar, legal, ela acaba não puxando direito, tá bom? Então, vejam a flexibilidade, a maleabilidade, né, dessa colher, tá? Se é muito mole, não compra, tá? Ela tem que ser maleável, mas ela tem que ser mais resistente, tá bom? Então, essas aqui minha, que eu tava crente que tava abafando, acabo não usando. Até pra chantininho, às vezes eu passo ela assim, ela é mole demais, ela não raspa o chantininho todo, tá? E essa bonita aqui, que é linda, que é também encontrada em todos os lugares. Ela é muito resistente, aqui as laterais dela, ela é maravilhosa, pão duro, é maravilhoso isso, adoro. Porém, ela é muito frágil aqui, ó. Essa só pra me sacanear. Mas, ó, isso aqui, olha aqui. Vou mostrar pra vocês de perto. Eu não uso mais essas colheres justamente por isso, tá? Isso aqui, às vezes, quebra aqui dentro. Aqui dentro isso aqui quebra, porque esquenta e porque quebra às vezes. Às vezes você passando isso aqui quebra. E já aconteceu comigo, foi essa aqui que quebrou dentro do meu brigadeiro, né? E aí aqui, ó, quando a gente vai olhar, vou chegar perto aí da câmera para vocês. Eu lavei a colher, né? Tá lavada. Dá pra ver? Quantidade de sujeira que tem na colher. Então, essa colher não é aconselhável mais para nada. Isso aqui é só para fazer enfeite na minha cozinha agora e para mostrar para vocês o que não pode, tá? Porque a gente não tá enxergando, mas tá cheio de bactéria aqui, cheio de problema. Pode ter fungo lá dentro e a gente não tá vendo e a gente vai passar isso pro nosso doce, tá? Então, para tudo que você for fazer, não só brigadeiro, na confeitaria, façam com colheres inteiriças, tá? E quando ela começar a descamar toda, que às vezes tem gente que passa no leite condensado lá dentro, assim, e aqui fica cheio de ranhura, a mesma coisa. Essas ranhuras, por mais que a gente lave, fica cheio de bactéria ali dentro. E aí vai dar problema, pode ser que um dia dê problema, né, de contaminação cruzada em algum produto seu, tá bom? Então, a gente tem que ter muita segurança do que a gente está fazendo. Então, ó, espátulas intactas para o nosso trabalho, tá? Começou a rasgar, começou a embolar, não vai ser 16, 17, 20 reais que vai te trazer a falência, dando, de repente, um problema numa cliente que nunca mais vai te procurar, que vai arranjar um problema para você, tá? E você vai perder aquela encomenda dela por conta de uma espátula, de uma coisa que trouxe uma sujeira, trouxe uma contaminação cruzada para o seu produto, tá bom? Então, prestem bem atenção nisso, tá? Porque eu já fiquei com a espátula lá dentro do brigadeiro. Agora, a gente tinha mais coisa para falar na introdução, que seria congelamento, produtos para enrolar brigadeiro, o ponto ideal do brigadeiro, a apresentação do brigadeiro gourmet, tá? Mas eu não vou ficar falando agora, só falando com vocês, porque a gente vai perder como aula ao vivo, né? Como eu estou gravando, e eu não vou fazer cortes para vocês vão ver na íntegra o brigadeiro, os 7 brigadeiros serem produzidos. Eu não vou ficar aqui
falando, explicação, e depois fazer todas as receitas. Então, enquanto eu estou mexendo as receitas com vocês, a gente vai conversando sobre o ponto, congelamento, os melhores produtos para enrolar o brigadeiro, tá? E isso tudo vai estar descrito na apostila passo a passo para vocês, tá bom? E aí, mesma coisa, lembrando, anotem suas dúvidas e me chama no WhatsApp para a gente tirar essas dúvidas e conversar, tá? Vamos começar. Vamos lá. Eu vou começar pelo brigadeiro que ele precisa de uma preparação antes, que é a redução do limão siciliano, tá? Na apostila tem a receita, tem a descrição de como vocês vão fazer, tá? E eu vou começar por ela para poder a gente começar a reduzir esse suco do limão para depois finalizar o limão, tá? O brigadeiro. Então, vamos lá. A receita do limão siciliano, a gente vai... Lu, sabe o que eu esqueci? Faz favor para mim. Eu esqueci de raspar a raspa do limão. Você pega eles dois ali para mim? Um limão. Esqueci completamente. Desculpa, gente. Vamos lá. A gente vai pegar o limão, né? Você botou na geladeira? Não, tá aqui. Para eu conseguir 200 ml de suco de limão, hoje eu espremi 6 limões, tá? 6 não, 4, né, Lu? Sobraram 4 aí? 4, Você comprou, eu espremi 4 limões. Mas isso vai depender, não é que você vai sempre espremer 4 limões e vai dar 200 ml de suco de limão, tá? Isso vai depender do como esse limão tá por dentro, tá bom? Eu já espremi 6 limões e eu já espremi, às vezes, 8 limões, porque depende do tamanho. Eu sei que o limão siciliano é um pouquinho maior, mas vai depender do sumo dele, como é que está, tá? E aí a gente precisa de 200 ml. O que eu faço? Eu sempre compro 8 limões, porque eu sei que eu vou conseguir ali, às vezes vai até sobrar o limão, mas eu vou conseguir os 200 ml de limão, tá? Como é que a gente vai começar? Eu vou primeiro raspar o limão, que a gente vai precisar dessa raspa. Então, a gente vai usar a raspa de um limão e vamos falar logo desse utensílio aqui. Esse aqui, ele é um raspador de cítricos, tá? Ele não é um... ralador, desculpa. Ele não é um ralador tradicional, ele é um ralador de cítricos. Ele tem os dentinhos dele, né? Eles são mais deitadinhos, tá? Porque ele é próprio para raspar frutas mais delicadas, frutas cítricas. Limão, laranja, né? Enfim. E ele não deixa chegar na parte branca se você raspar com delicadeza, né? Raspar normalmente. Se você forçar no mesmo lugar, uma hora ele vai chegar na parte branca, tá? Mas o intuito não é esse. O intuito é você raspar normal, delicadamente, para tirar só essa partezinha amarelinha, ou se for um limão tradicional, a partezinha verdinha, tá? Então, vamos lá. A gente vai, ó. Vai raspando e vai virando, tá? Ó. Olha o cheiro. Meu Deus do céu. Já vai longe o cheiro. Essa raspa, a gente vai utilizar ela no nosso brigadeiro, tá? Também. A própria raspa já vai dar o sabor do limão no nosso brigadeiro. Tem gente, né, tem confeiteiras, que nem utiliza a redução do limão, tá? Tem confeiteiras que, em vez de utilizar raspas de um limão, utiliza raspas de 2 limões e nem faz a redução, só faz a raspa. A própria raspa já saboriza o seu limão, tá?
Isso não está na apostila, isso eu estou contando para vocês. Na apostila está a receita como eu faço, tá? Um limão mais a redução. A raspa de um limão mais a redução. E na apostila também tem para vocês, se vocês forem utilizar a pasta saborizante, tá? Vocês vão colocar a colher de sopa de pasta saborizante, tá bom? Que também fica com saborzinho de limão. E fica até com uma corzinha diferente, fica mais esverdeado, porque a pasta, vocês podem perceber que ela é mais esverdeada, tá? A pasta do limão siciliano, ela não é amarelinha, ela é mais esverdeada, tá? Fê, se eu quiser fazer de laranja, o processo é o mesmo, tá? Limão e laranja, o processo é o mesmo. Fê, se eu quiser fazer de maracujá, o processo é quase o mesmo, porque a gente não vai raspar o maracujá, tá? Então, anotem aí na apostila de vocês que o processo para fazer o brigadeiro de laranja é o mesmo, tá? E a gente vai utilizar a laranja Bahia, que é a laranja mais saborosa para a gente utilizar na confeitaria, tá? Tanto para bolo quanto para doce. Ela é a mais saborosa. Obrigada, vou tirar aqui. Aproveitar tudo. É que eu não quero bater no prato, pra não fazer muito barulho, entendeu? E é porque é um prato, né? Não é um bol. Se é um bolzinho, a gente bate. Vamos lá. Pronto. Nossas raspas de limão. Ó. Tá vendo? Nossas raspinhas de limão, a gente vai reservar, porque nós vamos utilizar na receita. Tá? E aí, nós vamos espremer os limões. Eu já espremi para poder agilizar o nosso processo, tá? Espreme o limão. O suco daquele limão, você vai coar e vai utilizar o suco puro. Não bota água, tá bom? Suco puro. Espremeu o limão, coou o limão e tá aqui o suco coado. Por que a gente coa o limão? Vamos lá. Qual é o grande temor do doce de limão, do doce de laranja, do doce de maracujá? Eles são frutas ácidas. E aí, quando a gente bota no nosso brigadeiro, eles tendem a talhar o nosso brigadeiro, tá? Um dos motivos que as pessoas... um dos motivos que fazem talhar esse brigadeiro, um deles é a gente não coar. A gente vai reduzir, mesmo reduzindo, tá? Mesmo fazendo a redução no fogo. A gente vai reduzir, e tem os gruminhos do limão ali. O que é o gruminho do limão? É uma bolsinha, né? Uma pelinha, que o que tem dentro? Limão, suco de limão. Mesmo a gente reduzindo, se aquela pelinha não estourar, se o gruminho continuar ali, concorda comigo que na hora que a gente colocar ele no brigadeiro e mexer, aí sim, a pressão que ele recebe ali da espátula mexendo, ele pode vir a estourar? E o que tem ali dentro? Suco, que não foi reduzido. Ele está ali dentro daquela pelinha. E aí você vai estourar o suco de limão lá dentro e vai talhar o nosso brigadeiro, tá? Então, a gente precisa coar limão e maracujá. Desculpa, limão e laranja, tá? Sempre coado. Aqui eu estou utilizando o suco já coado. E aí eu vou botar ele para reduzir na panela. Vou ligar aqui minha panela, meu fogo. Vou botar aqui no meu fogo médio, que aí aqui eu sei. E vou botar o nosso suco de limão para reduzir aqui. E aí ele vai ferver. O que é a redução? A gente quer tirar toda a água da fruta que está ali, né? Ali a gente sabe que esse suco do limão, a gente tem uma quantidade de água ali. E aí a gente vai tirar essa água e vai ficar só com o limão, vamos dizer assim, né? Ele vai virar quase que uma pastinha de uma cor meio caramelizada. Eu vou mostrar para vocês no decorrer da redução todos os pontos, tá?
E aí, essa redução, essa pastinha que a gente vai utilizar no final do nosso brigadeiro, nosso brigadeiro branco, que já vai estar pronto, tá? O brigadeiro de limão siciliano nada mais é a base do brigadeiro branco, junto com as raspas de limão, e depois a gente adiciona essa redução, tá? Vai começar a reduzir. Eu vou começar na outra panela a fazer o brigadeiro de limão, que é a base do brigadeiro branco. Esqueci de abrir. Então, vamos lá. Uma lata de leite condensado, né? 395 gramas de leite condensado. Eu estou usando o Itambé. É uma marca que eu tenho utilizado bastante agora, por questão de qualidade, sim, qualidade e preço, tá? Eu tive algumas... Já tá fervendo aqui. Eu tive alguns problemas com leite moça, por incrível que pareça, e o leite moça tá um absurdo de caro, né, gente? Então, a gente procurando alternativas, eu utilizava o piracanjuba, eu utilizo ou o piracanjuba também, ou o Itambé. Então, a minha ordem hoje é Itambé, leite moça e piracanjuba, tá? Primeiro, eu procuro o Itambé num preço bom. Se não tiver, eu procuro o leite moça. Se não tiver, eu procuro o piracanjuba. São as 3 marcas que eu utilizo hoje em dia, tá? Mas, graças a Deus, a gente está encontrando bastante também, né? Eu acho que eles entenderam que, mantendo um preço bacana, eles estão ganhando no mercado. 100 gramas de... Eu vou pesar agora, porque a gente vai utilizar 100 gramas de creme de leite. Vamos falar do creme de leite. Na confeitaria, a gente precisa muito de gordura, né? A gordura, ela traz cremosidade, ela traz brilho, ela traz textura para todos os nossos doces. Então, a gente precisa do mínimo de 20 gramas, de 20% de gordura no produto, né? E o CCGL, hoje em dia, é um dos poucos que estão ainda com 20% de gordura. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não sabe. Não sei se vai focar. Aqui embaixo, no CCGL, tem aqui embaixo, ó, 20% de gordura, tá? Na maioria, hoje em dia, está com 17% de gordura. E isso acaba atrapalhando um pouquinho a gente, tá? Não chega a ser um desastre. Não, a gente utiliza. Porque quando o CCGL esteve em falta ou está em falta, eu tenho que comprar outros. Eu gosto muito também do da Danone, por mais que ele esteja 17%. Ele era 20% e ele passou a ser. Hoje tem uma lei que precisou modificar o percentual de gordura dos produtos. Então, por isso que está reduzindo o percentual de gordura dos produtos, tá? Vamos ver até quando o CCGL vai se manter. Eu gosto muito do da Danone e do Italac. São os 3 que eu priorizo na hora da minha compra. É o CCGL, o Danone e o Italac, tá? O que mais? Leite condensado, lembrei. Leite condensado também está precisando reduzir teor de gordura. Então, vocês estão vendo aí no mercado leite condensado semi-desnatado. Não tem problema, vocês podem utilizar ele. Eles só são um pouco mais líquido do que o normal. Então, o que vai acontecer? Ele só vai demorar um pouquinho mais a dar ponto, né, na hora de você mexer o seu brigadeiro, tá? Mas em termos de qualidade, em termos de sabor, eles continuam bons do mesmo jeito, tá bom?
A manteiga, 10 gramas de manteiga. Aqui eu já pesei, tá na gramatura. Fê, posso usar margarina? Pode. Pode usar margarina. Mas vamos lembrar da qualidade do produto? Margarina não é bom para ninguém, né, gente? Eu tenho a minha massa de bolo leva margarina. Mas eu estou começando a tentar adaptar ela para virar manteiga, né? Porque a gente sabe que, em termos de qualidade, manteiga é muito mais saudável do que margarina, tá? Mas pode sim usar margarina nos seus produtos de confeitaria, tá? Inclusive no brigadeiro. Eu aconselho nos brigadeiros usar a Qualy, que é uma margarina boa, que tem 80% de lipídio, então é tranquilo em termos, né, quimicamente, de dar ponto no nosso brigadeiro, tá? Pode usar a Qualy, sim. Então, pode usar manteiga, sem sal, tá? Ou Qualy, tá bom? Ou margarina, mas de preferência Qualy, que é fácil de achar também. Então, vamos lá. Nossa base está pronta aqui. Falamos de leite condensado, falamos de creme de leite, marcas e qualidade, falamos de manteiga, tá? E agora, ó, a gente vai botar as nossas raspas de limão. Enquanto isso, aqui, nossa redução está em andamento. Eu vou passar a redução para o outro cooktop ali. Vou continuar acompanhando e vou mostrar para vocês aqui o ponto, quando mudar aqui. Por enquanto, ele ainda está normal, só fervendo, tá? Só liga. Viu? Desligou lá porque o telefone. Tá bom aí. Então agora, ó, botei a nossa raspa, vou dar só uma pré-misturada e agora sim eu vou para o fogo. Tem gente, aconteceu com uma amiga minha, gente, ela veio fazer uma vez um brigadeiro aqui em casa. Ela estava aprendendo, ela queria aprender a fazer pão de mel. Vamos lá, vou botar aqui, vamos ligar o nosso bonitinho e vamos lá. E agora a gente vai começar o nosso papo, né? Mexendo, vamos falar sobre mexer a panela. Mexendo panela sempre no meio, ó. Nada disso, ó. Seu brigadeiro vai queimar, tá bom? Então vamos lá, ó. Mexendo sempre no meio e ao redor. No meio e ao redor. Meio, pra lá, pra cá. Isso quem vai decidir é você, tá? Mas mexendo sempre no meio, tá bom? Meio, meio, meio e ao redor, ó. Raspa ao redor. Dá pra ver, ó? Ao redor aqui, ó. Pega bem a lateral dos cantinhos da panela. Por quê? Se você ficar... Eu tive uma aluna uma vez, né? Que no meio da aula presencial, ela falou: ai, por isso que o meu brigadeiro não queima. Eu falei, por quê? Porque eu fico só aqui no meio, ó. Fica só aqui no meio, esquece da lateral. A lateral também tá pegando calor no seu fogão, né? A chama tá ali, ó, pegando na lateral também do seu fogo. Então, ó, ao redor e no meio. Ao redor e no meio, tá? Então, essa é a forma correta de mexer brigadeiro. Sempre no meio e nas laterais, ó. Meio e laterais. Meio. Vamos falar, uma coisa que aconteceu, é verídico isso. Eu pedi uma amiga veio para eu ensinar ela a fazer pão de mel. Dei aula de pão de mel para ela e tal, não sei o que e tal. E aí, um belo dia, ela estava aqui em casa e ela pediu ela ajuda para fazer um brigadeiro. Ela simplesmente ligou o fogo, botou a panela em cima e começou. Bota o leite condensado,
bota o creme de leite, bota o cacau e aí que ela vai mexer. O que aconteceu com aquele brigadeiro, gente? Óbvio, queimou. Antes de começar, queimou o leite condensado que estava lá embaixo. Tá? Então, mistura tudo, depois vai para o fogo e liga o fogo. Tá? É uma coisa óbvia que eu estou falando, eu sei que é, mas aconteceu, gente. Aconteceu com uma amiga minha, então eu preciso falar para vocês. Tá? Eu sei que a maioria aqui já trabalha com confeitaria, mas tem gente que realmente é iniciante e a gente tem que falar todos os possíveis erros, né? Então, isso acontece sim. Cheirinho. Dá uma olhada ali na... Lu, vai começar a mudar um pouquinho de cor, aí você me avisa, tá? Ele começa a escurecer um pouquinho, você me avisa que eu vou mostrar pra eles. Tá? Agora a gente pode começar a falar um pouquinho do ponto que tem que ficar esse brigadeiro, né? Brigadeiro de limão, então eu já falei. A volta também os usuários aí. Tá, dá uma passadinha ao redor, dá uma mexida. Ali agora começou a esverdear um pouquinho as laterais, tá? E aí eu pedi para a Lu mexer a nossa redução. Nesse momento, ela vai raspar a lateral e dar uma misturadinha de novo e deixar, tá? Vamos falar do ponto do brigadeiro. Ele ainda aqui, ó, se vocês olharem, ó. Ainda tá mole, dá pra ver? Ó, ainda tá molinho. Ele vai começar a perder volume de água, né, de líquido, e vai começar a engrossar. E aí começam os pontos do brigadeiro. Brigadeiro de colher, né, brigadeiro de recheio, brigadeiro para bolo no pote. Isso tudo, gente, com esse brigadeiro aqui, vocês podem fazer todos esses tipos de brigadeiro. É só vocês irem pegando os pontos, né? Ponto de brigadeiro de bolo no pote, eles são mais molinhos, mais cremosinhos, né? Cremoso, todos eles vão ser, mas eles são mais molinhos. Então, começou a ferver, levantou uma fervura, ó a cola, hein? Tô dando cola, hein? Começou a ferver, levantou a fervura, começou a ficar mais cremosinho, você já pode desligar aqui e dar um ponto de bolo no pote, tá? E a gente vai deixar o nosso brigadeiro ele criar um ponto até soltar na panela. Tem muita gente que consegue trabalhar com esse formato de você virar a panela e ele não grudar na panela, mas tem... Quer? Tá bom. Deixa eu só tirar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver lá embaixo a redução, ó. Ela já tá ficando com uma outra cor diferente da cor do suco de limão siciliano. Já tá começando a escurecer um pouquinho, mas ó, ainda tá líquido. Não é isso que a gente quer, tá? Vai continuar lá. Lu, vai ter que dar de novo. Liga, potência. Potência. Foi. 140, né? Por sua pele aqui, querendo não vai. Para baixo. Não, para baixo. Você tá na potência. Deixa no 5. Agora a temperatura. Estava falando do ponto, né? A gente vai levar o nosso brigadeiro até ou ele cair da panela, né? Virar e ele escorrer sem grudar na panela. Eu não gosto muito de me fixar nesse ponto, de cair da panela. Eu gosto de falar que ele tem que cair em blocos da nossa espátula, tá? Então, a gente vai trabalhar, eu vou mostrar para vocês aqui o ponto dele cair em blocos, tá? Eu vou mostrar, agora eu vou mostrar para vocês que ele ainda está líquido, para vocês sentirem a diferença. Nesse momento, ele já está fervendo bastante.
tá? E é a hora que a gente tem que mexer mais vigorosamente, tá bom? Ó, agora, vocês entram em pânico nesse momento, acham que ele vai queimar e abaixam o fogo. E aí é o perigo também do brigadeiro puxa-puxa, porque vocês abaixam o fogo e continuam com ele baixo até ele cozinhar e passar do ponto, tá? Então, ó, continua mexendo vigorosamente. Se sentir insegura, abaixa só um pouquinho o fogo, tá bom? Mas continua mexendo assim, vigorosamente, bastante. Eu vou tirar daqui, não clicando. Mas tem que ficar de olho, tá, Lu? É de uma hora para outra. Aí, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu tirei do fogo, porque eu vou parar de mexer para mostrar para vocês, ó. Como é que a gente vai começar a ver, ó. Tá vendo que tá escorrendo direto? Ó, tá mole ainda. Não tá no nosso ponto, tá bom? Então, eu gosto de ver o ponto assim, ó. Mexe ele, pega ele e vira a colher. Ele tá escorrendo muito líquido ainda, tá? Não é o nosso ponto. Vamos lá. Eu tirei daqui, porque se eu deixasse aqui, a gente ia queimar o nosso brigadeiro, tá? Tudo que vocês forem fazer, eu preciso pegar a colher, preciso trocar a colher, preciso tira do fogo, não deixa no fogo, não. Tem problema você tirar rapidinho, pegar alguma coisa que você está precisando e voltar aqui, não, tá? Mas jamais deixa ele... E tira da boca do fogo que você está usando. Bota em outro lugar, bota na boca do lado, não deixa na boca quente aqui. Porque por mais que você desligue, o calor tá ali. E aí ele vai continuar queimando o seu brigadeiro, tá? Mesma coisa quando você acabar de fazer, e é o que eu vou falar para vocês quando a gente acabar de fazer. Então vamos lá, continua mexendo bastante, rapidinho. Isso. Vamos lá, não. Ainda não. Ó. Ele já tá numa cor, ó, caramelo, mas ainda tá líquido. Agora, nesse momento que ele já reduziu bastante, viu o volume que diminuiu? Agora, nesse momento que ele já tá começando a ficar nessa cor caramelo, já tá com bem menos água, ele já tá parecendo um creminho, assim, é a hora que você tem que ficar de olho, porque aí de uma hora para outra ele reduzir bastante e pode queimar rápido, tá? Então a Lu tá ali me ajudando. Para não queimar a nossa redução. Fê, vai ficar uma cor esquisita, parece a cor de queimado, que ele fica um caramelo mesmo, tá? É isso mesmo. E se vocês provarem aquela redução ali, não se assustem. Ela é amarga até a alma. Ela é muito amarga. Por quê? Porque tá tudo concentrado ali naquela jalequinha. Tá? Todo o sabor da sua fruta tá concentrado ali. Tá muito concentrado. Tá? Então, não se assustem se vocês, porque eu já fiz, né? Eu faço. O nosso papel tem que provar. É amargo ao extremo. A redução do limão, da laranja, do maracujá, tá bom? Então, vamos lá, já está começando a engrossar. Eu vou levantar de novo, ó, para vocês visualizarem, ó. Já está começando a ficar grosso. Tá vendo? Ó, diferente daquele líquido que estava caindo. Isso aí, Lu. Ó. Pessoal, deixa eu juntar tudo aqui. Ele fica um cheirinho, tipo de caramelizado mesmo, tá? É normal, não se assustem. E olha a cor dele, bem marronzinho. E, ó, é uma gelequinha, ó, tá vendo, ó? Ó, é uma gelequinha, ó. Isso aí que a gente vai... Eu gosto de deixar ele todo juntinho aqui, para daqui a pouco a gente utilizar ele. Fê, tem que esperar esfriar para botar no brigadeiro? Fê, tem que... Não precisa. Fê, eu fiz com antecedência. Não tem problema, também pode, tá? Não, eu ia deixar apoiado mesmo. Pode deixar, eu usei. Vai. E aí, o que a gente vai fazer agora? O nosso brigadeiro, a gente vai dar o ponto no brigadeiro. O brigadeiro vai cair em blocos. A gente vai chegar no ponto certo. E aí, a gente vai adicionar a redução. O que a redução vai fazer? Ela vai dar uma encorpada rápida nele. E aí a gente vai achar que já está no ponto, mas não está, tá bom?
A gente vai botar a redução, ele vai dar uma encorpada, vocês vão achar, nossa, endureceu, tá rapidinho. É rapidinho, não. Você tem que continuar com ele aqui para ele dar de novo o ponto do brigadeiro caindo em bloco, tá? Então, vamos lá, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, isso é cair em bloco. Ó, você pega uma quantidade considerável na colher e vira, ó. E ele cai em bloco, ele não cai escorrendo, tá vendo? Ó? Isso é cair em bloco. Tá? Eu falo que faz ploque, 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 ploque. É a hora que tá, ó, no ponto, tá? E aí chegou nessa hora, sabe aquela coisa de teimoso? Chegou no ponto, deixa mais um minutinho? Eu gosto assim, chegou no ponto, eu deixo aqui só mais um pouquinho, mexendo sempre muito bem, ó. Eu vou mostrar para vocês o fundo da panela. A panela é cara, mas a panela é boa e a gente não queima o nosso produto, não fica perdendo um monte de receita, tá? Nem receita, nem tempo, né? Porque a gente está aqui mexendo e está gastando o nosso tempo. Imagina se a gente perde esse brigadeiro por causa de uma panela que grudou. Então, invistam em equipamento, gente. Equipamento bom é necessário. Equipamento bom, você economiza tempo e dinheiro, tá? Ó, já está no nosso ponto de brigadeiro, caindo em bloco, tá? E agora a gente vem com a nossa redução ou do limão, ou do maracujá, ou da laranja. Eu vou falar um pouco da redução do maracujá para vocês. Que o maracujá a gente não saboriza com casca, né? Óbvio, a gente não utiliza a casca do maracujá. A gente vai pegar o suco do maracujá, né? Vai abrir o maracujá, vai pegar... Ó, se a gente mexer logo aqui fora, ele já dá uma endurecida automaticamente. Por quê? Porque o cítrico tem essa função, né? Quem nunca fez aí mousse de limão, que não precisa de gelatina, né? O limão, o próprio limão já encorpa o mousse, né? Com o maracujá e com o creme de leite e o leite condensado. Então, o limão tem esse poder. Então, ó, já tá, ó, aqui, ó, duro, ó, tá? Então, a gente volta só um pouquinho, só para dar uma finalizada. Garantir que ele tá realmente no ponto. E a Lu tá aqui, ela vai olhar de prova. Vem ver se tá de Lu. Não. Viu? Lu é minha amiga, gente. Minha amiga e confeiteira. Ó, tá? Ó. Beleza? Nosso brigadeiro, cheiro maravilhoso, delicioso, de limão siciliano, que pode ser transformado em qualquer brigadeiro de frutas cítricas, laranja ou maracujá. Ó. E aí, a gente vai pegar esse brigadeiro na mesma hora, tá? Na mesma hora, e vai colocar em um recipiente, de preferência de vidro. Preferência de vidro, tá? Plástico, a gente tende a deixar sabor, cheiro em plástico. Vocês, né? Eu vou pegar essa aqui, a molenga, pra me ajudar. Quem aí nunca fez uma comida e ficou com o Tupperware depois com o cheiro daquela comida ad eterno? Então, no doce é a mesma coisa, tá? Pode ser que o seu Tupperware esteja com cheiro e vai passar para o seu doce. Então, de preferência,
vidro. Então, ó, espalha. Eu vou espalhar aqui, porque eu quero que ele esfrie rápido, porque daqui a pouco a gente vai enrolar. Tá? Acabou de fazer, espalhou. Sempre. Regra importantíssima. Se eu deixar esse brigadeiro assim, esfriando, o que vai acontecer com essa parte de cima toda dele? Vai cristalizar, tá? Então, ó, a gente vai colocar um plástico filme nele, não é por cima do prato, assim, ó, é nele, coladinho nele, ó, queima a mão mesmo, ó, coladinho lá no doce. Cola no doce. Não se preocupa em cobrir o prato, em fechar o prato. Se preocupa em cobrir o doce, tá? Cobriu o doce todo, vai deixar de um dia para o outro. Quero cobrir o prato todo. Aí sim você vem e cobre o prato todo, tá bom? Mas o importante é que o plástico, o filme, esteja grudadinho no seu brigadeiro todinho. Para quê? Para evitar a cristalização dessa parte de cima do seu doce, tá? Quando você for enrolar, você vai tirar esse plástico e o seu doce vai estar todo perfeito para você utilizar. Não vai precisar ficar tirando aquela casquinha cristalizada de cima para utilizar só o de baixo. Isso não existe, tá? Então, ó, todo doce que você fizer, tudo que você fizer, plástico filme, gente, é amor da vida. Eu enrolo bolo com plástico filme, enrolo brownie com plástico filme, enrolo docinho com plástico filme, tudo meu com plástico filme, tá? Ó. Todo o plástico filme aqui nele e eu vou botar ele para esfriar para a gente partir para o próximo doce, tá? Agora a gente vai, vamos lá, nosso vídeo já está com 1 hora. Eu vou fazer mais um brigadeiro agora para vocês e aí eu vou finalizar esse vídeo e aí eu abro outro, tá? Para não ficar um vídeo muito longo e vocês tentam procurar receitas, eu vou tentar fazer assim, de repente 2 receitas nessa, no próximo vídeo eu faço 3 receitas e no outro eu faço mais 2, tá bom? E aí eu faço a finalização pra gente, que são 7 receitas, né, que a gente vai fazer. Para não ficar um vídeo gigante longo, a gente faz assim, de repente, 3 vídeos com passo a passo das receitas, tá? Ah, não, de repente 5, né, porque tem que enrolar. Então, vamos lá. Vamos partir para o nosso brigadeiro tradicional. Por que tradicional? Gourmet tradicional, que é o clássico brigadeiro de chocolate, né, de cacau. Deixa eu pegar minha panela aqui. Não, tem que pegar. Tem que pegar o negócio. Pega a chave ali, ó. Vamos lá. Vamos falar de cacau. Cacau, leite ninho, né? São os pozinho. Que normalmente quando a gente bota creme de leite, leite condensado, joga o cacau, joga o leite ninho e mistura, fica aquele empelotado todo, né? Cheio de grumos. E a gente não quer isso para a textura do nosso brigadeiro, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diluir o cacau ou o leite ninho, que são os pós mais utilizados pela gente, em uma das gorduras, primeiro, tá? Ou no leite condensado ou no creme de leite, tá? Tem quem prefira no leite condensado, tem quem prefira no creme de leite. Isso aí vai ser... Você vai avaliar como o seu doce fica melhor, tá? Ou você dilui no leite condensado ou você dilui no creme de leite, tá bom? Deixa eu ver
pesar aqui. 100 gramas de creme de leite. Não se iludam que às vezes a caixinha não consegue fazer 2, tá? 100 gramas e 100 gramas, dá 90 e pouquinho. Por um acaso isso aqui deu, ó. 100 gramas. E aí, uma colher de sopa do meu cacau. E aí entra um utensílio muito importante na nossa confeitaria, que é a colher medida, que eu falo em todas as minhas aulas, e falo, repito, e falo, repito, e falo, repito. Colher medida, a gente tem que utilizar ela na medida. Essa aqui é o tamanho de uma colher de sopa, vem escrito nela uma colher de sopa, tá? E se eu puser ela com uma barriga para cima, ela não é mais uma colher de sopa, concorda comigo? A medida dela, essa medida aqui reta, é uma colher de sopa. Então, é isso que eu tenho que utilizar, ó, reto. Não tá nem tão reto assim. Ah, agora ficou pro lado. Mas tá aí, uma colher de sopa, tá? E aí eu vou misturar no meu creme de leite. Deixa aqui. E eu vou, ó, dissolver primeiro esse cacau todinho no meu creme de leite. Vou apertando mesmo, ó, tá? Eu vou apertando e dissolvendo esse cacau, tirando todos os possíveis grumos que podem aparecer na minha receita. Ai, Fê, é necessário? Extremamente necessário para você não ter um brigadeiro todo empelotado, tá? Outra coisa que empelota muito brigadeiro é fogo alto, tá? Então, por isso que a gente não pode utilizar fogo alto, ó. Bem dissolvidinho, vai ficar com uma corzinha de, tipo de Nescau, leite com Nescau, fica bem clarinho, não se assustem. Nesse momento, as pessoas tendem a se assustar, achar que seu brigadeiro vai ficar claro. Não se assustem, não vai ficar, tá? E agora, a gente vem com o nosso leite condensado. Misturo de novo, vamos homogeneizar e já vou levar para o fogo. Quer pegar aquele balzinho, Lu? Quer pegar aquele balzinho? Então, jogar isso aí. Não? Tá. E aí, vamos começar o processo do nosso brigadeiro tradicional de chocolate. Fê, poxa, eu achei que brigadeiro gourmet fosse só com chocolate importado. Não. Esse também é um grande erro que as pessoas pensam do brigadeiro gourmet. E aí eu vou mostrar para vocês algumas sugestões. Vamos lá. Enquanto a gente vai mexendo aqui, eu vou conversando com vocês. Cadê? Ah, tá. Esse aqui é o meu cacau em pó da Cical, que é o que eu gosto de usar. Eu acho que ele dá um sabor bem gostoso nos meus doces, tá? Ele é Cical 50%, tá bom?
Tá na apostila de vocês. O nome. Eu posso mandar foto pelo WhatsApp também, tá bom? Então, brigadeiro tradicional, eu posso fazer ele com o meu chocolate em pó, né? 50%. Chocolate. Mas eu também posso fazer ele com chocolate em barra. Desde que seja chocolate. E aí, eu também utilizo a marca Cical. Deixa eu abrir aqui para fechar. Também utilizo a marca da Cical. Esse aqui, ele é o chocolate nobre da Cical, meio amargo, tá? E aí, o meu brigadeiro seria um brigadeiro tradicional meio amargo, tá? Existe o chocolate... eu quero ao leite, beleza. Ó, Cical ao leite, tá bom? E existe também o Cical Blend, que é laranja, né? Tudo que é meio amargo é roxo, tudo que é ao leite é vermelho e tudo que é blend é laranja, tá? Essa linha aqui é a linha Gold da Cical, que é o chocolate verdadeiro, chocolate puro, chocolate nobre que a gente chama, tá? Isso é chocolate de qualidade, chocolate. Tudo que for hidrogenado, né, fracionado, é uma outra linha também da Cical, que o pessoal confunde muito, mas ó, é esse aqui, que vem escrito aqui, ó, cobertura ao leite, tá vendo? Cobertura ao leite. E aqui vem escrito chocolate ao leite. Então, esse é chocolate nobre e esse é cobertura. A linha é branca com vermelho, branca com roxo, branca com laranja. E o nobre, né, que são os chocolates verdadeiros, que a gente chama, que é chocolate, que é o que a gente utiliza em brigadeiros gourmet, que a gente utiliza em recheio. Tudo que for recheio, tá? Cobertura, recheio, cobertura que eu falo, cobertura cremosa, assim, né? Cobertura, recheio, brigadeiros, palha italiana, enfim, tudo que a gente precisar saborear, tudo que a gente precisar degustar, vamos dizer assim, a gente só utiliza chocolate. Chocolates nobres, chocolates verdadeiros, tá? Para que a gente utiliza a cobertura? A gente utiliza a cobertura para banhar. Banhar pirulito, banhar pão de mel, bombom, tem gente que faz a casquinha de bombom com ele. O mais apropriado também é fazer com chocolate nobre, mas aí precisa de temperagem, nem todo mundo trabalha com temperagem, então tudo que a gente precisa banhar, fazer uma cobertura, uma casquinha, né? Blindar o bolo com a ganache, a gente utiliza a cobertura, tá bom? Então, nesse momento, eu só trouxe isso aqui para mostrar para vocês a diferença. Para nossa aula, para o nosso brigadeiro, esquece cobertura, ela não existe para gente. Só existe para gente chocolate verdadeiro, chocolate nobre, tá? E aí eu trouxe para vocês esse, que é a marca que eu utilizo, a Cical, e a minha outra queridinha é a da Nestlé, tá? A Nestlé não tem cobertura. A Nestlé, ela trabalha com chocolate verdadeiro e também é o mesmo segmento, ó, chocolate meio amargo, chocolate ao leite e chocolate blend, tá? Tem os 3 sabores também, tá? Blend, né, para quem não sabe, blend é o chocolate meio a meio. Ele é metade chocolate, metade. Ele é feito com a mistura, né? 50% ao leite e 50% meio amargo.
tá? E aí ele vira um blend. Blend é a mistura, né? Blend é mistura. Então, ele é metade de chocolate amargo, metade de chocolate ao leite, e ele tem um sabor nesse meio termo aí, para quem gosta. Eu utilizo também ele bastante, eu gosto dele bastante, tá? Então, fica a dica dos chocolates que eu gosto. Isso é pessoal, vocês vão provar, vocês já conhecem, quem já trabalha, quem já tem um chocolate preferido. Tem gente que gosta do Harold, tem gente que gosta do confeiteiro, tem gente que gosta... Isso aí é pessoal, tá? Eu, Fernanda, no meu ateliê, só entra esses dois, tá bom? A não ser para blindagem, que aí nem o Cical eu uso um outro chocolate, mas aí é uma história para aula, bônus de blindagem que a gente tem, tá? Outro dia. Então é isso. Falando dos chocolates que a gente pode fazer os nossos brigadeiros. E aí a gente vai utilizar qual a medida? Tá na apostila. 100 gramas de chocolate em barra ou em gota. Uma coisa. Vamos lá. 100 gramas de chocolate em barra ou em gotas. Se for em barra, vocês vão picar esse chocolate, né, picadinho, para poder botar no brigadeiro e ele derreter de uma maneira mais fácil. Não bota a barra um pedaço grande, porque vai te dar mais trabalho, mais problema, tá bom? Então, pica o chocolate, ó. Chegou na hora que a gente tem que começar a mexer com mais vigor, tá? Então, esse em barra e esse aqui, ó, que vem no saco, ele é em gotas, que é o que eu prefiro. Eu comprei esse aqui porque nesse dia que eu fui comprar, não tinha o ao leite no saco, tá? Só tinha minha massa. E ó, ele é em gotinhas. E para derreter, ele é muito mais fácil pra gente, tá? Então, eu prefiro o em gotas. E temos o nosso famoso... Deixa eu mexer aqui, tá quase no nosso ponto. Vou tirar aqui um pouquinho para ver o nosso ponto. Tá quase, ó. Ainda não tá no ponto, tá quase no ponto. Ó, caindo em blocos, tá quase. Bom, vou continuar mais um pouquinho aqui. E temos o nosso famoso, que todo mundo acha que para ser gourmet tem que ser importado. E não é isso. Para ser gourmet ele precisa ser de uma ótima qualidade, que a gente tem aqui. Produtos nacionais com ótima qualidade. Até porque quem conhece a Cical e quem lê rótulo, manual, ingredientes, tudo direitinho, vai ver aqui, ó, aqui, que o Cical é a marca brasileira da Calebo, tá? Então, vocês imaginem a qualidade do Cical. Todo mundo me pergunta, Cical é boa mesmo? Cical é boa mesmo? Cical é o braço brasileiro da Calebo, tá bom? Então, podem confiar nos produtos da Cical. Esse aqui é o Calebo, nosso chocolate belga, importado. Ele tem escrito que ele é belga, tá? É o queridinho, famosinho, que todo mundo acha que para ser gourmet tem que ser ele, não tem, tá bom? Para ser importado, para ser belga, é um sabor de brigadeiro, tá? É o sabor de brigadeiro gourmet, de brigadeiro belga gourmet. Foi. Vamos lá, ó. Como a panela fica muito quente, eu sempre gosto de continuar mexendo, até parar de fazer tsh. Ó, eu mexo bem vigorosamente aqui no meio, para ela parar de fazer o tsh. Tiro do fogo. Lembra que eu falei? Toda vez que vocês terminarem de fazer o brigadeiro, se vocês mexeu, tá no ponto, tá no ponto, desligou e foi embora, não vai dar certo. Seu brigadeiro vai queimar ali no meio. Vai ficar aquela crosta amarelada queimada ali no meio.
porque você não mexeu a panela tá quente demais, a boca do seu fogo tá quente demais e você vai perder aquele brigadeiro ali. Então, ó, desligou, tirou do seu fogo, tá? Eu encosto aqui porque eu sei que aqui não tá quente. E aí, ó, eu vou mexer nele, mexer, até parar de fazer no fundo da panela, até eu sentir que ele não tá realmente grudado no fundo da panela, ó. Mexi, tirei tudo, parou de fazer aí sim, eu paro, vou deixar ele aqui no meu cantinho, vocês vão deixar ele numa outra boca de fogão, tá? E a gente vem com o nosso prato, nosso recipiente, pirex, bandeja, enfim, o que vocês forem utilizar, mesmo processo, ó. Fê, eu quero um brigadeiro ao leite. Você vai usar 100 gramas de chocolate ao leite. Fê, eu quero um brigadeiro meio amargo. Você vai usar 100 gramas de chocolate meio amargo, tá? Brigadeiro tradicional, tá escondida? Vai utilizar 100 gramas de chocolate meio amargo, e aí você vai ter um brigadeiro tradicional meio amargo. Vai utilizar 100 gramas de chocolate ao leite, você vai ter um brigadeiro meio amargo ao leite, tá? Cadê o... Mesma coisa, espalhou bem. Só deixa lá, tá? Maluca! Segurou na panela. Vamos lá, ó. Ó, queima mesmo a mão, tá? É isso mesmo. Vida de confeiteira não é não. Aí, ó. Bem juntinho no seu brigadeiro, tampando todo o cantinho. Cola no brigadeiro. Aqui nos cantinhos, cola no brigadeiro e cola no prato, bem no cantinho, para não deixar nenhum arzinho. Ó, tá coladinho aqui, tá vendo? Aqui, ó. Colei aqui, ó. Tá? Nenhum arzinho. Então, esse aqui é o belga para um sabor belga. E também tem, desculpa. E também tem ao leite. Em inglês, né? Ele vem escrito milk. Peraí, deixa eu achar o foco da câmera aqui. Tá claro. Não sei se dá pra ver aqui. Vem aqui, ó. Milk. Tá? Ou dark. Vem escrito dark no meio amargo. No amargo, tá? Ele é bem intenso, bem forte, bem delicioso. Eu não tenho dark aqui, tem, tá? Trouxe dark pra vocês verem. A embalagem também é de cor diferente. Ó, é um marrom claro e um marrom escuro, tá? Esse é o milk, esse é o dark. Tá bom? Esse pacotinho que eu comprei é o pequenininho, que agora eles fizeram uma versão pequenininha, porque eles só tinham um pacote. Agora não, já tem tempo, né? No início, eles só tinham um pacotão gigante, que é aquele carérrimo, né? De aquele coco. Tem aquele coco, tem 2 quilos, e aí se torna muito caro, né? Para às vezes você não tem um volume de produção. Para quem tem volume de produção, vale a pena comprar o grande. Tá? Eu vou fazer para vocês o belga também. A gente vai trabalhar com o belga já. Esses aqui eu só trouxe. Eu não vou fazer porque senão ficariam 2 sabores tradicionais. E eu optei por fazer com. Por que eu optei para fazer com vocês com o pó? Porque eu precisava mostrar para vocês como trabalhar com o pó, com o cacau em pó, que é muito mais difícil do que trabalhar com o chocolate. O chocolate, ele vai derretendo no processo, né, de cozimento. Mas indico, se
Se vocês puderem, conseguirem sempre trabalhar com gotas, é mais fácil. Se não, lembra de picar bem picadinho, né, a barra, tá? O menorzinho, o mais fininho, o menor que vocês puderem, para ficar um processo mais fácil na hora de derreter, tá? Mas como eles são de chocolate, eles vão derreter mais fáceis do que uma hidrogenada, tá? Esse que eu quis comparar, né, com o pó. O problema do pó é o gruminho, os gruminhos. Então, toda vez que vocês forem utilizar o cacau ou o leitinho, que dá o mesmo problema de grumo, lembre-se que tem que separar, está escrito na apostila, lembre-se que tem que diluir em uma das gorduras sozinhas. Não adianta misturar tudo e querer diluir, que não vai diluir. Eu preciso entender esse processo quimicamente, mas eu não sei o que acontece quando você mistura tudo, ele empelota. Quando você mistura em uma gordura só, ele consegue diluir melhor, tá? Então é isso. Esse aqui eu vou guardar, porque a gente não vai utilizar hoje, porque senão ia ficar 2 sabores iguais, porque é o chocolate tradicional, tá? Então a gente vai fazer o Belgian. Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo e vou voltar no outro vídeo, no próximo vídeo, para a gente terminar, para a gente começar o processo de fazer os outros brigadeiros, tá? Churros, menta, creme brulee, tá? Até já. Não esqueçam de anotar as suas dúvidas e me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo.